Hoje eu quero falar sobre três filmes de Clint Eastwood. Justamente os três filmes que ele fez de ficção, que remetem a essa paixão dele pela música. Claro que a paixão pela música a gente vai ver em vários filmes, mas esses três são os três que podem ser considerados filmes musicais de Clint Eastwood. Os dois primeiros são dos anos 80, Honky Tonk Man e Bird. Eles aliam a melomania a uma melancolia incrível, uma melancolia que só um diretor muito poderoso naquele momento poderia colocar em cena. E o Jersey Boys, que é um filme bem bacana de 2014, mas que esse não tem tanto de melancolia, esse é um pouco mais pra cima. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. A altura de Honky Tonk Man é uma altura em que o Clint Eastwood já começa a ser considerado um diretor com certo prestígio, né? Mas principalmente é um diretor que dá dinheiro, é um diretor e produtor. Ele tinha Malpaso Pictures, que garantia uma certa independência para ele. Uma parceria da Malpaso, que é a produtora dele, com a Warner. E de certo modo a Warner gostava dessa parceria porque o Clint geralmente dava sucesso. Ele filmava com pouco orçamento, ou pelo menos não ultrapassava o orçamento original, e filmava rápido, e por isso também não ultrapassava o orçamento original, e geralmente fazia filmes de sucesso. Quando ele não fazia um filme de sucesso, ele compensava depois. Então, por exemplo, ele filma os dois filmes com Orangotango lá, e no meio está o Bronco Billy. Pick him up or I'll plug you. É um filme um pouco mais pessoal, ainda que não tenha sido um fracasso. Foi um filme até bem sucedido nas bilheterias. Mas depois ele alterna, por exemplo, o Honky Tonk Man, que é um filme muito pessoal, com o Impacto Fulminante, que é um filme que volta à série Dirty Harry. Dirty Harry is at it again in Sudden Impact. What you doing, you pighead sucker? Que já é uma série consagrada, uma série que já se sabia que ia dar algum retorno de bilheteria, por menor que fosse. O Honky Tonk Man, ele tem essa melancolia incrível, e é a primeira vez que o Clint Eastwood, como personagem, como ator do personagem principal, morre em cena, né? A gente vê ele morrendo. É uma morte dolorosa, é uma morte que não sei porquê me remete à morte de Blaise Pascal no filme de mesmo nome do Rossellini, aquela morte com a música do Mario Natimbene, eletrônica, se alternando com a respiração que está muito alta na trilha. É claro que o Clint Eastwood está fazendo um filme narrativo, um filme mais... O do Rossellini também é narrativo, mas o do Rossellini é um outro contexto, né? um outro tipo de filme. E o do Eastwood ainda assim é um filme hollywoodiano. É um filme pessoal, mas é um filme hollywoodiano, então ele não vai tão longe quanto o Rossellini. Mas é muito bonita essa queda do Red Stovall, esse personagem que ele filma tão bem, e aliás que é parceiro
faz parceria no filme com o filho dele, que no filme representa o sobrinho. Coming after me. Coming for to carry me. Então, Honky Tonk Man remete à Grande Depressão, né? O Eastwood nasceu em 1930, então ele viveu a infância durante a Depressão, que é basicamente todos os anos 30. Não fica muito claro o ano do filme, mas no IMDb até tem um comentário lá sobre o carro, daquele modelo que é de 37. É possível, quando eu revi eu estava pensando que era meados dos anos 30, então é possível que seja de fato 1937. O Clint costuma ser muito detalhista nessas coisas, e ele é ligado em carro também, então é possível que ele tenha pensado nisso. Mas o filme é muito bonito na ideia de se mostrar como um filme musical. O próprio nome, escrito, produzido e dirigido por Clint Eastwood, aparece em cima de uma guitarra. Isso já dá a entender que o filme vai ser um musical. A música vai ser o centro do filme. E um cantor que está prestes a conseguir ser alguém, mas também está prestes a morrer de tuberculose. É uma corrida ali contra essa morte que é inevitável. Ele vai numa caminhada direta, sem atalhos, para a morte. É um dos personagens mais ousados do Clint Eastwood nesse sentido, de ser um personagem que vai caminhando para a morte sem qualquer arrependimento, e sabe que tem que gravar alguma coisa, tem que ser alguém antes de morrer, mesmo que ele não viva para ver essa fama, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito de uma ideia que está aqui nesse livro do Cinsolo, Noel Cinsolo, que é um crítico, não é bem um crítico francês, mas é um escritor muito importante, um escritor que escreveu muito bem sobre cinema. Ele fala da ideia de balada do filme e dos acontecimentos duplos, né, em duplicata, sempre com um contraponto. Então dois momentos de roubo, duas viagens com o filho, dois momentos de duas aventuras, duas perseguições. Look at that big old car there. I don't suppose you got any idea. That's the fella. You take out $60. É um filme que captura muito bem o que é aquela época. Ele foi considerado pelo Michael Henry Wilson, um dos grandes críticos da Positive e tal, já falecido, mas ele sempre foi considerado o príncipe do chiaroscuro, que o Clint Eastwood gosta muito desse jogo de luz e sombras, né? E com qualquer diretor de fotografia que ele venha trabalhar. Nesse caso é com o Bruce Surtees, que é o diretor de fotografia dos primeiros filmes dele como diretor, e que ele conheceu trabalhando com Don Siegel. Mas tem uma cena muito bonita em que o Clint Eastwood conversa com seu sobrinho, que na verdade é o filho dele, o Kyle Eastwood. What happened? E ele fala de um amor que ele teve, que ele só descobriu que amava aquela mulher muito tempo depois. É um diálogo muito bonito, e é uma curiosidade como o Clint deixa esse diálogo acontecer, né? Esse trabalho com a duração do plano e com a duração das coisas, né? Não somente o plano, porque tem cortes, mas a duração de uma cena, ela dura quanto tem que durar. Ele não se preocupa muito. Isso para Hollywood é uma ousadia, porque não é comum a gente ter esse tempo dos filmes do Clint. E isso vai ser um desafio no Bird, que é um musical seguinte, porque o Bird ele adota um pouco o ritmo do bebop. Né, que é o Charlie Parker era um dos grandes músicos do bebop. E ele adota esse ritmo do bebop. Mas como conciliar o ritmo do bebop, a rapidez do bebop, aquela coisa muito, muito acelerada, com muito virtuosismo dos músicos, muita rapidez também,
né, na execução da música, com o ritmo eastwoodiano por excelência. See reduced availability of narcotics due to police crackdown. Aquele ritmo mais cadenciado, aquela coisa com tempo, que é engraçado, é um festival de contradições, né? Porque o Clint filma muito rápido, mas ele tem um tempo interno, os filmes têm um tempo interno muito calmo, muito sossegado, né? Incomum de certo modo em Hollywood. E ao mesmo tempo, nesse filme, tem o ritmo do bebop com o ritmo dos filmes do Clint. E que nesse filme vai além, porque é um filme muito melancólico, é um filme muito... a vida do Charlie Parker era só muita tristeza, tinha, claro, as alegrias, mas era muita tristeza, muito sofrimento. Ele morreu muito jovem, aquele final com o médico falando, ele tinha uns 60 e poucos anos, o médico se comunicando com algum hospital, e falando, ele tinha 60 e poucos anos, né? Aí a amiga dele fala, não, ele tinha 34 anos. He was 34. Porque realmente ele não parecia um jovem de 34 anos, de tanto que se drogou e se estragou mesmo na saúde. É claro que tem um diálogo muito bonito dele com o Dizzy Gillespie, em que ele fala que ele vai nos médicos, os médicos dão remédios caríssimos e ele continua com dor. Ele toma a droga, ele esquece as dores. E a droga ele consegue em qualquer esquina muito mais barato que os remédios. Então é um dilema de fato. O Nelson Solô também narra de quando o filme estreou na França e os músicos de jazz afro-americanos que viviam lá, porque lá sempre foi um cenário forte para o jazz, e já nos Estados Unidos nem tanto, nos anos 80, muitos músicos viviam lá e se surpreenderam ao ver um branco dirigindo esse filme. Porque falaram, nossa, ele captou muito bem a vida de um afro-americano nos Estados Unidos no pós-guerra, que é quando o filme se passa, né? Ele se passa entre anos 40 e anos 50. O Charlie Parker morreu em 1955. Eu diria que esse filme é o trabalho de alguém que naquela altura tinha muito poder em Hollywood. Porque não é fácil abrirem os bolsos, I know my own secrets, just like you know yours. liberarem dinheiro para fazer um filme com essa estatura, com esse porte mais introspectivo, mais melancólico, extremamente melancólico, ainda mais do que o Honky Tonk Man, porque no Honky Tonk Man, de certo modo, tem a criança ali, que o menino... na descoberta sexual, enfim, vários lances ali que suavizam um pouco. E essa ideia do Clint sempre colocar algo de cômico nos seus filmes. No Bird não, tem muito pouco de comédia e muito pouco de alívio. E no entanto é um dos filmes mais belos que o Clint Eastwood fez, sem dúvida. O Jersey Boys não é tão forte, é um musical mais rápido, mas de fato rápido, é um dos filmes mais rápidos do Clint Eastwood. So it's me, Nick, and Frankie. And it's up to me to keep us out of the gutter, but nobody's hiring trios anymore. Trios are dead. No tempo interno mesmo, ele lembra até Scorsese, de certo modo, com aquelas múltiplas narrações, os múltiplos pontos de vista, remete bastante ao cinema do Scorsese. É um filme, remete também por causa da ligação com a máfia, né? Da ligação dos músicos, o Frankie Valli and the Four Seasons, com a máfia, principalmente no começo da carreira, né? E depois também no final, quando eles, no final ou enfim, no auge da carreira do Frankie Valli, quando ele descobre que o seu grande amigo, o responsável por tirar ele das ruas e ganhar sucesso na música, estava envolvido com dívidas astronômicas, então é a máfia que vai intermediar. Roman Waxman, Frankie, a friend of Tommy's. Listen, what's this about? Money. Esse pagamento da dívida com os agiotas. Mas o Jersey Boys tem um lado bem interessante, que é o de capturar a cena musical dos Estados Unidos nos anos 60 principalmente, basicamente anos 60. Então aquela cena em que ele mostra o Brill Building, por exemplo, que é aquele prédio onde
muitas publicações musicais existiam ali, muitas produtoras, muitos escritores de música e tal, e ele vai subindo com a câmera e vai passando pelas janelas, e em cada janela se cria uma melodia, depois ele vai para dentro e mostra os dois ali, o Bob Gaudio e o Frank Valli, tentando vender seu trabalho com o grupo. É muito bonita essa cena, é uma cena muito tocante. E tem alguns momentos belos no filme, sem dúvida, apesar dele não alcançar a estatura do Bird e do Honky Tonk Man, que são sem dúvida dos 10 melhores filmes do Clint, talvez até dos 5 melhores filmes do Clint, tanto o Honky Tonk Man quanto o Bird. O trabalho do Forest Whitaker, pelo amor de Deus. O Jersey Boys não tem essa estatura, obviamente, não é nem os melhores que o Clint realizou no século XXI, né? Mas é ainda assim um filme bem agradável e um filme acima da média dentro desse esquema de cinema musical, de filme musical que a gente tem, comparado com Chicago, por exemplo, ou com La La Land. Ele é bem superior. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Eu não desgosto do La La Land não, tá? Eu acho até um filme simpático. Mas aí o Jersey Boys está em outro nível, né? Não só porque foi feito pelo Clint. Aliás, sobre isso eu tenho mais uma coisinha para dizer, que eu diria em outro vídeo, não um vídeo sobre os musicais do Clint. Mas vou dizer, já vou adiantar algo agora. What's going on? O Inácio Araújo, grande crítico brasileiro, um dos maiores, falou certa vez, na época era o Menina de Ouro, que o Clint tinha acabado de lançar, que muitos olham os filmes do Clint com olhos de fiscais, procurando defeito, né? E tem, claro, crítico que fala, se não fosse do Clint você não gostaria desse filme. Não, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. A ligação é diferente. Se não fosse um filme do Clint, ele não seria tão criticado. Se não fosse um filme do Clint, não se procuraria tantos defeitos. Não se procuraria cada pelinho em ovo ali durante a confecção do filme. Eu acho que esses que veem os filmes do Clint Eastwood com olhos de fiscais vão ter muita dificuldade de encontrar problemas, tanto no Honky Tonk Man quanto no Bird. Já no Jersey Boys eles vão encontrar e vão se refestelar. Mas ainda assim é um belo filme que merece ser visto e revisto. É isso.